nessa noite é um tema que nenhum de nós que aqui está nessa noite possa dizer: isso não é comigo. Isso tem a ver com todos nós que estamos aqui nessa noite. Prepare o seu coração, derrube as divisas, as fronteiras, e que Deus fale muito às nossas vidas nessa noite. Havia um rapaz chamado Lucas. Ele cresceu, talvez como eu e você, ouvindo sobre Jesus desde pequeno. Este é o meu caso. Minha mãe foi zeladora de uma catedral católica na cidade de Marília, no interior de São Paulo. E depois, quando a minha família se converte, ela passou a ser zeladora da igreja presbiteriana. Eu sou como Zacarias, filho do templo. E ele falava de Cristo com muita facilidade, mencionava o nome de Cristo nas suas conversas e até citava os versículos quando alguém precisava de algum tipo de consolo. Para muitos, Lucas parecia muito crente. Ele mesmo acreditava que estava tudo certo e afinal sabia de falar de Jesus como poucos sabiam. Mas um dia, enquanto caminhava para casa, ele encontrou um senhor sentado na calçada. Estava cansado, sujo, com fome. Não são tantos, não? Lucas olhou e pensou algo como: Deus te abençoe. E continuou andando. E no meio do caminho, porém, as palavras que tanto repetia ecoaram dentro dele com um sussurro incômodo: se você diz que está em mim, ande como eu andei. Lucas parou, olhou para trás, sentiu a distância entre a fé falada e a sua fé vivida. E pela primeira vez percebeu que pertencer a Cristo não é apenas cantar, falar bonito, frequentar cultos ou manter discursos espirituais. É descer os olhos para ver o que Jesus vê, tocar o que Jesus toca, aproximar-se de quem Jesus se aproxima. Ele voltou, sentou-se ao lado do homem, conversou, ouviu a história deste homem, que todos têm uma história para contar. Comprou comida. Ele não resolveu o mundo, nem transformou a vida inteira daquele senhor, mas mudou a sua própria vida. Ali na calçada, Lucas entendeu que conhecer a Cristo não é um slogan, um refrão, uma frase, é um caminho. Não se prova nos lábios apenas, mas nos passos. Desde então, sempre que alguém diz: eu sou de Jesus, Lucas sorri. Porque ele aprendeu que há um teste silencioso que revela quem realmente pertence a Cristo. Não basta dizer que eu pertenço a Ele. É preciso andar como Ele andou. E hoje eu trago para todos nós um teste. E todos nós vamos sair desta porta. E Deus nos colocou numa situação nessa noite. Nós estamos nessa noite diante de um teste. Um teste que, se alguém te perguntar: você é um cristão? Normalmente, alguém pergunta, se você responder: sim, eu sou. E ele vai te perguntar: por que você é? A maioria de nós vai dizer: porque eu recebi como meu Senhor e o meu Salvador. Não é isso? Possivelmente você responderia isso. E não tem nada de errado nisso, e é fundamental, porque nós somos
confessores. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós confessamos a Jesus. Mas o confessar é o início de uma jornada. Mas agora, João diria para nós: eu não tenho nenhum problema com esse teste, mas eu quero propor um outro teste para todos nós. E o teste joanino, na carta de João, que andou com Jesus, é esse: e nisto, e não naquilo, sabemos, eu sei, você sabe, João está dizendo, que estamos nele Jesus. Aquele que diz estar nele, eu sou de Cristo, João vai dizer para nós, também deve andar como ele andou. Agora o teste nos pegou um pouquinho mais profundo, não? Não basta confessar com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Isso é o começo da jornada. Confessou? Confessei. Então agora ande como ele andou. Ande como ele andou. E Paulo vai dizer que assim como recebestes a Cristo, Jesus o Senhor, assim também nele andai. Nele andai. Ora, quem está nele, vive como ele, porque ele é o nosso modelo. E quem o conhece, imita os seus passos, a ponto do apóstolo Paulo dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu entendo que Paulo não está dizendo, imitem a minha vida. Eu não entendo isso nesse texto. Eu entendo que Paulo está dizendo assim para nós: assim como eu imito a Cristo, imite a Cristo você também. É isso que ele está dizendo, que eu entendo. Porque quem é um seguidor de Cristo, o reflexo do espelho não é a sua própria cara, é Ele refletido em nós. Ele é o reflexo da nossa vida. E é sobre esse caminho que eu quero refletir com vocês nessa noite. E a pergunta então agora que nós precisamos fazer é simples, mas precisa de uma pesquisa profunda para chegar à resposta. É essa: como Jesus andou? Se eu tenho que andar como, da mesma maneira, do mesmo modo ele andou, então agora eu tenho que fazer a pergunta: então como foi que Jesus andou para que eu possa andar imitando da mesma maneira como ele andou? E aí então nós precisamos olhar com muita profundidade as narrativas do Evangelho de Jesus Cristo. Ir lá, que fica um deverzinho de casa para todos nós, que isso não vai ser por um dia. Você vai lá e pergunta para Mateus: Mateus, me ensina e me mostra como ele andou. Depois disso, você vai para Marcos e pergunta: Marcos, como ele andou? Me ensina e me mostra. João, idem. Lucas, como ele andou e me mostra. Então essa é uma tarefa fantástica para todos vocês fazerem, no exercício da sua caminhada. Mas hoje eu reservei pelo menos 4 características que eu vejo na vida de Jesus e que me desafia para ser como ele, para andar como ele andou. E eu quero compartilhar quais são estas 4 marcas, se eu posso assim dizer, deste caminho de Jesus modelado nele. E eu quero destacar então isso para nós nessa noite. A primeira que eu percebo, olhando para as 4 versões, as 4 narrativas do Evangelho, para que fique claro, não existem 4 evangelhos. Isso não existe. Só existe um. E este um é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, visto por Mateus, por Marcos, por Lucas e João. Mas o Evangelho é um só, não existem 4 evangelhos.
E eu olhando as narrativas do Evangelho, eu vejo este homem, este Filho de Deus, andando em profunda intimidade com o Pai. O tempo todo, ele tinha uma intimidade com o Pai, antes mesmo de qualquer ensinamento, milagre, gesto público, Jesus vivia imerso na presença do Pai. Não era um hábito ocasional que de vez em quando assim, eu tenho um pai, né? Não era um gesto ocasional, era o centro de tudo quanto ele fazia, estava introjetado no Pai. As suas palavras, as suas ações brotavam de uma comunhão profunda com Ele, com o Pai, a ponto de Ele assim afirmar, abre aspas, Jesus afirmando, Ele diz assim, o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Olha a dependência dele, eu não faço nada que não esteja nele, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Olha que intimidade ele tinha com o seu Pai. Essa afirmação revela uma dependência total. Eu vou na padaria, eu vou com o Pai. Eu vou abastecer meu carro, estou em intimidade com o Pai. E talvez seja essa uma das falências nossas, muitas vezes, dessa dicotomia, dessa divisão entre entre o meu secreto e o meu público. O Pai está conosco o tempo todo, não dá para deixá-lo de fora de absolutamente nada do que nós fazemos. Ele observa o Pai, ele discerne o Pai, ele respondia ao Pai, ele perguntava ao Pai. Por isso, uma vez, um dos seus discípulos chega para ele e pergunta assim, mostra-nos o Pai, já que você fala tanto do Pai. Ele olha para o seu discípulo e diz, quem me vê, vê o Pai. Você já pensou, alguém te para em algum canto, e você está falando de Jesus para alguém, e essa pessoa fala assim, então como é que eu posso ver o Pai? Você já pensou? E diga para a pessoa, olha para a minha vida. E você vai ver o Pai. A vida inteira de Jesus era um reflexo do Pai. E isso, gente, não vem sem intimidade. Isso não vem sem relacionamento. Isso não vem sem profundidade. Isso não vem sem tempo. De dizer assim, eu vou sentar naquele dia, debaixo daquela árvore. Por 1 hora eu vou ficar só eu e o Pai. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Antes de formar pregadores, escutem isso. Antes de formar mestres ou líderes, Ele formou adoradores. Adoradores do Pai. O texto de Marcos é claro e diz assim, Ele designou os 12 para que estivessem com Ele. Com Ele. E depois os enviou a pregar. Veja a ordem. Primeiro ele chama para estar com Ele e depois os envia à missão. Ou seja, a comunhão precede a missão. Não pense que fazer missão está divorciada com o seu relacionamento com Ele. Não adianta eu querer pregar o Evangelho sem comunhão com Ele. É porque eu tenho comunhão com Ele que agora eu tenho então a autoridade que vem dEle para realizar a missão. O estar vem antes do fazer.
presença, comunhão que sustenta a nossa autoridade. Há uma tendência de buscarmos os resultados sem relacionamento, especialmente nos dias de hoje. Queremos performance, queremos números, queremos seguidores, queremos muita coisa, mas o Pai não pode ser um detalhe na nossa agenda. Ele é a razão da nossa existência. Porque quando há intimidade, há sensibilidade. Quando há sensibilidade, há obediência. E quando há obediência, há frutos abundantes. Frutos abundantes. Assim, a primeira marca que eu vejo em Cristo, para que eu possa andar como Ele andou, simples, mas profunda, é uma vida que está enraizada no Pai. E uma vida que não corre para longe e que não entra na neura de ativismos aqui e acolá, e de vez em quando um olha para cá e o outro olha para lá e fala assim: onde que está o Pai nisso tudo? Porque venhamos e convenhamos, tudo isso daqui é para quê? É para o Pai? Essa igreja existe por causa de quem? Do Pai? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. É a tua comida, é o teu alimento diário, a pessoa e a presença do Pai na minha vida e na sua vida. E aí então, quando eu vejo esse homem, tudo começa com o Pai, porque foi essa voz que antes que ele começasse o seu ministério público, vem para ele lá na beira do Rio Jordão, quando João o Batista o batiza, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e ele escuta um sussurro manso, delicado e amoroso e profundo, íntimo, que disse assim: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. É como se essa voz estivesse descendo e dizendo assim: I love you, I love you. Então ele vai começar o seu ministério sendo amado pelo Pai. Daí as outras coisas podem surgir. E eu não consigo imitar Jesus sem que a primeira coisa que eu veja nele tenha a centralidade do Pai. Quando o Pai está centralizado, então agora eu quero mostrar para vocês a segunda marca que eu vejo em Jesus. Preste atenção, quanto mais íntimo e enraizados no Pai nós estamos, tanto mais empurrado para os outros nós somos agora. Porque tem gente que parece que é tão espiritual, é tão puro, é tão santo que se isola dos outros. Quanto mais espiritual Jesus era, tanto mais humano ele se tornava, e quanto mais humano ele se tornava, mais divino ele era. Agora, essa pessoa e intimidade com o Pai me leva a ter compaixão pelos outros. Quando Jesus olhava para as pessoas, algo acontecia dentro dele. O Evangelho diz que ao desembarcar e ver a multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Essa palavra compaixão será que eu estou fazendo algo errado aqui, não? Então tá bom, então vamos seguir.
esse movimento que nasce das entranhas, que vem de dentro, ao sentir um profundo compelir daquilo que vem de dentro para nós. E Jesus sempre obrigado, querido. Jesus está nessa frase aqui, ó, olhava para as pessoas, algo acontecia dentro dele, que ele se compadece. Ele se compadece. E o mais notável quando eu olho para o Senhor da minha vida e para o teu Senhor, é que Jesus nunca escolheu gente fácil para amar. Ele tinha capacidade de sempre escolher as pessoas mais difíceis e mais complicadas. Eu quero amar as mais fáceis. Aqui está com aquele perfume que eu amo, aquele carro gostoso para andar, aquele jantar maravilhoso. Eu olho para ele, ele me desestabiliza, ele me leva para locais que nem sempre eu gostaria de estar. Ele se aproxima justamente daqueles que o mundo preferia empurrar para longe. Onde havia rejeição, ele chegava mais perto. Onde havia preconceito, ele atravessava a fronteira, como por exemplo para Samaria, para encontrar a mulher samaritana. Onde havia dor, ele tocava com bondade, e ainda que fosse um leproso. Por isso o Evangelho faz questão de registrar quem são as pessoas alcançadas pelas mãos de Jesus. E dê uma olhada aqui, quem são essas pessoas? E eu destaco 3 grupos rapidamente para vocês verem. O primeiro grupo é o grupo dos marginalizados. Vai vendo que turminha que está aqui, se é fácil de amar. A mulher samaritana, leprosos, cobradores de impostos, que eram odiados naquele tempo, porque era o próprio judeu, sendo instrumento para cobrar imposto do judeu, via Império Romano, as pessoas impuras. Então ele anda e tem compaixão desses marginalizados da sociedade, desses empurrados para a periferia da existência humana, mas também ele anda com os enfermos, cegos e surdos, coxo de Betesda, epiléticos, aleijados. Ele mesmo disse: o Espírito de Deus está sobre mim, para. E aí começa toda essa lista dessa turma aí, evangelizar essa turma toda que eu estou falando. Os rejeitados é um outro grupo de categoria, o gadareno endemoniado, a mulher em adultério, a mulher com lágrimas, que vai lavando, o próprio dando um banho de Jesus com lágrimas, os pecadores comuns do seu tempo. Gente, ninguém estava de fora do alcance desse amor. Que amor é esse? Isso não significa que Jesus apenas ajudava quem sofria fisicamente, enxergava feridas que não apareciam e respondia com a mesma compaixão, via a solidão disfarçada de força na pessoa, como Nicodemos chega força de noite. Jesus viu aquele disfarce, via vergonha escondida atrás das máscaras das pessoas religiosas, viu o cansaço nos ombros de quem tentava ser autossuficiente, via medo por trás de comportamentos agressivos. Ele não se deixava enganar pelas aparências. Antes de qualquer milagre visível, oferecia algo profundo: dignidade. Vai te mostrar para o sacerdote. E quando aquele
leproso foi se mostrar para o sacerdote, ele colocou o sacerdote numa sinuca de bico, porque era o sacerdote que ia ter que dizer: limpo, puro, volta ao convívio da sociedade. Ou seja, devolva a dignidade para essa pessoa. Então, quando Jesus faz isso, ele vai dizer para o sacerdote: é você que vai agora devolver a dignidade. E uma perguntinha o sacerdote ia fazer: quem é que te curou? E a resposta seria: Jesus. Ele não só cura fisicamente, ele nos traz dignidade. É esse tipo de compaixão que transforma. Ele não analisa se alguém merece ou não a minha ajuda, a nossa ajuda. Não passa por um peso de um currículo moral se nós vamos ou não ajudar. Não mede distância, aproxima-se. E a presença dele ali está. É fácil andar como ele andou, gente? Andar como Jesus andou é permitir que a dor do outro encontre espaço no nosso coração. É escolher ver quem a sociedade empurra e chuta para longe. É dobrar diante de histórias difíceis de serem ouvidas e resolvidas. Mas escutar essas histórias não para julgá-las, mas para tocá-las com a graça de Deus. Compaixão de Jesus era um movimento. Tem gente que parece que é compassiva só dentro da igreja. Aqui é fácil, gente. Mas a nossa compaixão vai se esparramando pelos bairros, pelos guetos, becos e atalhos, como diz em Lucas 14. E o discípulo só aprende a andar como ele andou quando deixa o amor que diz ter se transformar em gesto. Cada gesto que você faz é uma expressão do amor que vai revelar para as pessoas: ela anda como ele andou. E aqui chegamos então na ideia de que não é uma atividade, não é um programa da igreja, nada contra, tem que ter, mas não terceiriza a tua atividade fim. Porque muitas vezes nós não fazemos e terceirizamos para a igreja para que ela faça. Você e eu somos um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, para que este amor, movido por essa compaixão, se transforme em gesto. Quando você coloca os teus 2 pés fora deste ambiente, você é discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Você é discípulo. Terceira característica que eu vejo nele, e quem me ensina isso, foi o próprio Pedro, que andou com ele o tempo todo, que descreve de uma maneira linda, como que se resumindo o ministério de Jesus, ele escolhe uma frase simples e ao mesmo tempo poderosa, não é minha, é de Pedro, lá em Atos 10, que diz que Jesus andou, não foi para frente aqui? Está aqui, que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Isso é frase de Pedro, parece que ele olha para Jesus e resume quase que o ministério dele. E aí ele diz: andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. E olha a chave hermenêutica lá do item 1 que nós conversamos. Porque Deus era com ele, intimidade com o Pai. Não é um resumo apressado, é quase que um retrato do coração de Jesus. Ele fazia o bem porque era bom. E ele curava porque carregava a vida compartilhada. Acolhia porque vivia em comunhão com o Pai, porque era acolhido. E a sua bondade não era uma ação pontual aqui ou acolá, mas um estilo de vida. Um estilo de vida. Nós não vamos fazer apenas uma atividade para promovermos bondade. Nós vamos andar por toda parte, fazendo o bem a todas as pessoas.
E se observarmos a vida de Jesus, percebemos que fazer o bem para Ele não era um programa, não era uma agenda, não era um compromisso marcado em algum lugar. Era da sua natureza. Da sua natureza. Ele não esperava condições ideais para fazer o bem. Não avaliava se era conveniente ou se não era conveniente. Não selecionava quem poderia ser beneficiado da sua bondade, esse sim, aquele não. Ah, você não conhece a minha vizinha? Não, minha vizinha não. Ele simplesmente fazia o bem. Onde estivesse, com quem estivesse, quando estivesse, fazia o bem. E nós podemos ver isso de uma forma muito lúcida, como ele fazia o bem. Jesus fazia o bem quando? Só peguei algumas ilustrações para vocês sentirem o gosto disso. No caminho, onde? Do trabalho, para o lazer, no trânsito. Ele fazia o bem. Parou para abastecer a gasolina? Faça bem. Pergunte o nome da pessoa. Como você chama? Muito obrigado por me servir. Eu tenho o costume, viajo tanto, né, especialmente quando se tem um lugar que as pessoas tratam mal, são as atendentes no aeroporto. Especialmente quando o voo atrasa e tem um problema. Gente, aquilo vira o que tem de machão, querendo quase que... é uma loucura aquilo lá. Esses dias peguei um voo, daqui mesmo, inclusive, de Florianópolis, outra vez que eu vim para cá. Teve problema em São Paulo, atrasou aqui, atrasou tudo lá, eu só sei que demorou 24 horas, tive que dormir em São Paulo, minha mala não chegou, foi pandemônio. Os nervos de todo mundo à flor da pele, mala não chegou, vamos para o hotel, não tem mala, uma bagunça. Sabe o que eu fiz? Peguei um chocolatinho, bom, tá bom, não é aquele porcaria que você não quer comer. Aquele cheio de gordura, né? 80% cacau. Deu até uma aguinha na boca agora, né? Minha esposa falou o seguinte: você tem mais? Falei, não, só tenho esse. Ela ficou me olhando assim. Aí peguei e falei, não é para você não, querida. Mas você vai comer sozinho? Falei, também não. Oi, Elaine. Boa noite. Está duro para você hoje, né? Falei, nossa Senhor, tá pesado. Então, por favor, pega um chocolatinho, para que depois, em algum momento, ou agora, adoce um pouquinho a sua vida, e te dá um pouquinho mais de energia. É para mim? Quase que começou a chorar. A gente pensa que fazer o bem é comprar uma padaria e dar para a pessoa. Faça o bem. Faça o bem. Ah, mas ela não vai para o céu. Faça o bem. Faça o bem. Jesus fazia o bem a caminho, à mesa, inclusive quando ele estava cansado. Teve uma situação que ele estava tão cansado, que ele foi para um lugar para descansar, a turma chegou lá e pegou ele de novo, e voltou e ajudou todo de novo, viajando, no meio da multidão, na noite, na praia. E ele fazia o bem, significa recusar a indiferença, escolher gentileza, oferecer dignidade. Você sabe uma das coisas que as pessoas mais precisam hoje? Do seu tempo e do meu tempo. Uma das coisas que eu admiro muito da Igreja Católica é que ela tem uma pastoral que eu amo. Ah, se isso pegasse nas igrejas evangélicas. Pastoral da escuta. São casais treinados e que vão para um local para escutar os outros. Fazem mais nada, escuta, são treinados para escutar. Um dos melhores bens que você pode oferecer para alguém hoje é o seu tempo. Senta e escuta, mas não é escuta assim, olhando, vendo o celular, mensagem chegando, escuta as pessoas. E ele fazia isso, porque o bem era a sua identidade, era o seu estilo de vida. E agora, nós chegamos no último, que é, eu vejo Jesus o tempo inteiro fazendo isso no Evangelho, pregando
e manifestando o Evangelho do reino de Deus. Grande compromisso com o reino de Deus. Eu costumo falar para os meus estudantes o seguinte, e às vezes eu faço isso, arranca uma folha do seu caderno, hoje nem tem mais isso, né? Mas pega aí no seu note, né? Seu bloco de notas aí, e responde a seguinte pergunta para mim: o que é o Evangelho do reino? Escreva. Como assim, professor? Como assim o quê? A pergunta é: o que é o Evangelho do reino? Escreva. Se eu parasse o culto aqui agora e tivesse esse poder, não tenho, tá bom? E dissesse assim para você: arranca uma folha, escreve, defina o que é o Evangelho do reino. O que é que você escreveria? Quanto você escreveria? Jesus disse, Lucas 4, é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. O que convence e transforma a vida das pessoas é o Evangelho, mas do reino. Porque sim, existem outros evangelhos por aí que não é do reino. O que transforma a vida das pessoas é o Evangelho do reino. E se eu não sei o que é o reino, que evangelho eu estou propondo? Porque só existe esse, o Evangelho do reino. E ele tinha um profundo compromisso: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É isso que era o compromisso dele, dessa paixão que vinha pelo Pai, e ele era profundamente comprometido com esse evangelho do reino. Ele carregava a mensagem. Às vezes nós temos a tendência de o mensageiro está divorciado da mensagem. Nós não podemos fazer esse divórcio entre aquele que leva a mensagem, porque senão as pessoas vão ver coisas estranhas na nossa vida. E possivelmente podem até algumas vezes olhar para nós e ver hipocrisia. Jesus, pelo seu amor ao reino, ele passou a chamar as pessoas para viver nessa totalidade. A igreja é uma agência do reino. Ela não é um fim em si mesma. Ela não existe para si mesma, assim como eu e assim como você. Então Jesus não só tinha uma mensagem para dar, uma palavra para proclamar, mas ele vivia o que anunciava. Então não há um divórcio entre o que eu sou no reino e entre aquilo que eu falo a respeito do reino. Porque se eu falo alguma coisa a respeito do reino, mas eu não vivo o reino, não faz sentido para a vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo, então, aqui no meio, olha o que eu estou propondo para eu estou propondo para vocês. Aqui é o nosso ser. O que eu sou me autoriza a falar sobre o reino. O que eu sou me autoriza a fazer. Então não há uma divisão entre fazer e falar, porque eu sou. Foi o que Jesus mais tentou nos ensinar: vós sois e vós sois. Porque se eu falo, mas não sou,
E se eu manifesto, mas não sou, isso não trará para a vida das pessoas a possibilidade da transformação. Seguir a Jesus hoje é abraçar não só uma missão que Ele nos deu, não um discurso qualquer, mas acima de tudo, irmãos e irmãs, é andar como Ele andou. Então hoje eu mostrei para vocês apenas 4 implicações ou características ou marcas, finalizando. Jesus andou em intimidade com Deus, sem presença não há luz. O religioso pode até dizer que está em Cristo, mas o discípulo e a discípula mostra isso pela sua vida. Essa é a diferença de um religioso e de um discípulo de Jesus Cristo. Dessa intimidade com Deus, ele tem agora relacionamento e compaixão com as pessoas. E as pessoas agora, não bastam que elas ouçam a respeito de Jesus, elas também precisam sentir. E além de sentir, elas precisam agora tocarem em Jesus e serem tocadas por Jesus, e é você que Deus vai usar. É você, sou eu que Deus vai usar, em qualquer lugar. E quando nós estivermos no meio das pessoas, nós vamos fazer o que para elas? O bem. Não é uma agenda, é um estilo de vida, são gestos simples que iluminam os nossos caminhos para andar como Ele andou. E com isso não se esqueça que o bem maior que nós vamos oferecer para as pessoas tem nome, e o nome é Evangelho do Reino. Se esse é o bem maior que a pessoa vai receber na vida dela, e nós somos esses agentes para pregar e manifestar esse Evangelho do Reino de Deus, nós não só levarmos uma boa notícia, mas o grande desafio que eu estou propondo para nós hoje é nós sermos para as pessoas uma boa notícia. Além de levar, eu sou luz do mundo e sal da terra. Portanto, eu não só levo uma boa notícia com o Evangelho, eu sou para essas pessoas uma boa notícia, para que Deus as transforme, as encontre onde elas estiverem. Então, querida ADI e todos nós que aqui estamos, o grande desafio que Deus colocou no meu coração para trazer para todos nós nessa noite, veja que não é um desafio para 1 ou para 2, para 4 ou para 10. Eu espero que esse tenha sido um desafio para todos nós, e que todos nós durante toda essa semana façamos uma profunda reflexão na minha caminhada, que é, e faço uma pergunta, não faço isso por culpa, para nos derrubar ou coisa do tipo, mas faça uma reflexão como casal, como família, você como um discípulo, você como uma discípula de Jesus, e se pergunte: estou andando como Ele andou? Quando as pessoas olham para a minha vida, elas veem as marcas de Jesus. De novo, não para nos derrubar, mas para que a gente saia daqui nessa noite numa profunda convicção, irmão e irmã, que não existe outro estilo de vida para nós que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Nós não imitamos um filme, nós não imitamos um ator, nós não imitamos um pastor famoso, um youtuber famoso, nós não imitamos nada disso. Nós somos seguidores dele, Cristo em nós, esperança da glória. E que o Cristo em você seja esperança para Tubarão, onde a planta dos teus pés pisarem, onde você for, onde você entrar, onde você sair, onde eu estiver, com quem eu estiver, quando eu estiver, Cristo em mim, esperança para a vida das pessoas. Que Deus abençoe vocês, querida igreja. A glória de Jesus.